Então, Eloá, você estava contando, né? Seu processo de saída. E aí eu fiz uma carta, né? Porque vários colegas começaram a me interpelar, porque na época se fazia um movimento muito grande entre os funcionários do banco, de que os cargos de executivos, até o nível de chefia de departamento, que acima de chefia de departamento vinha superintendência e diretoria, né, da presidência. Então, o chefe de departamento seria vamos dizer assim, um terceiro escalão dentro da empresa. E então o pessoal queria que esses cargos de terceiro escalão fossem ocupados por pessoal contratado, concursado. Como eu era um concursado e ocupando um cargo de chefia de departamento, as pessoas vinham me perguntar por que eu tinha deixado o cargo. Então eu fiz uma carta, parodiando a carta de renúncia do Adalto Lúcio Cardoso ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que eu ocupava a chefia de um departamento delicado, como era o contencioso, que pressupõe a confiança absoluta da chefia, né? Mas um departamento que era uma área que era dirigida por um membro do Ministério Público, e aí eu já dava uma casquinada de cara, porque ele, como membro do Ministério Público, ele não podia ocupar um cargo de direção jurídica, que constitui exercício da advocacia. Então já era uma denúncia indireta que eu fazia, né? Eu, no meu zelo pelo nome dos meus colegas e tudo mais, eu cheguei ao extremo de confrontar minhas opiniões com a do diretor da área jurídica. Então, nessas condições, eu não via outro caminho a não ser eu renunciar ao cargo para ir repensar os meus valores. E isso gerou uma comoção interna violenta. O cara veio com aquela coisa óbvia, né? Se ele está dizendo que vai repensar os valores dele, é porque os nossos valores são imprestáveis. Não, estou dizendo não, seus valores podem ser maravilhosos. Os meus é que eu tenho que rever, porque se os meus não estão sendo aceitos por vocês aí, eu tenho que rever meus valores. Quer dizer, mas eu atingi meu objetivo. E aí essa carta repercutiu muito internamente no banco. Ela foi o pivô da minha saída. Ele se empenhou com unhas e dentes para que eu fosse demitido. Era presidente do banco nessa época o filho aquele que foi de São Paulo. Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. E tempos depois eu fui a uma cerimônia de casamento e encontrei esse senhor a que eu estava me referindo há pouco, foi chefe de gabinete de vários presidentes, o Orizon Carneiro Muniz. E o Orizon era uma espécie de decano do BNDES, uma figura venerável, muito bem respeitada. E para minha surpresa, ele me chamou. Eu estava assim no meio da fila de cumprimentos. Ele disse, chega aqui e tal. Eu me aproximei dele. Eu pensei até que ele fosse me repreender por causa dessa carta. Que de certa forma eu atingia pessoas que eram de outros tipos de relacionamentos dele. Mas o que ele me disse foi uma das coisas que mais me gratificaram moralmente, porque ele me disse o seguinte, olha lá, eu li a sua carta e eu quero dizer a você o seguinte, a sua carta resgatou a nossa dignidade como funcionários do BNDES. Tá? Isso dito por qualquer pessoa não me significaria nada para mim. Dito pelo Orizon, foi um dos maiores galardões que eu recebi. Agora vamos para a segunda etapa da entrevista, que é o processo de privatização. Sim. Né? Vamos começar falando da privatização de uma forma geral. Você, por favor, explica por que você discorda do uso desse termo privatização. E depois a gente vai para a privatização da Vale em especial e, por fim, a gente entra na relação Vale-BNDES. Uhum. Tá? Você já não estava mais no banco? Quando houve o processo de privatização. De privatização de um modo geral, não. De um modo geral, não. Mas você havia estado no banco até recentemente. Sim, eu saí do banco em 86, maio de 86. Né? A lei que
que nós chamamos brincando de lei guarda-chuva, porque embaixo dela se enquadram todos esses casos de privatização, é a lei 8.031, que é de, o mês eu não sei, salvo engano é de setembro, é do ano de 1990, é do Collor. E você dizia que você não viu durante o tempo que você estava lá uma espécie de uma preparação? Não, especificamente para a empresa A ou B, não. Não, mas para a privatização, para entrar no processo... Para que não, eu não percebi. Eu não percebi isso. Eu seria mentiroso se dissesse a você que eu tinha percebido. Embora tenho que ressalvar que o meu foco estava direcionado para o contencioso, né, para as ações que a Vale estava em juízo, debatendo, né, essa visão macro da política do banco, para onde ela caminhava e tal. Eu não estava atento para isso. Mas, ainda falando um pouco sobre o banco, o que você acha qual é a tua opinião a respeito do fato do banco ter sido escolhido para ser o gestor? Não achei nada demais pelo seguinte, porque se você pegar a Lei 4595, que é a lei que regula o Sistema Financeiro Nacional, tem um artigo 23 que causa muitos ciúmes entre o BNDES e o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil é um agente da política de investimentos do governo. E essa lei exalta o BNDES, dizendo, no artigo 23, que o BNDES é o principal instrumento da política de investimentos do governo federal. Então é natural que numa política de investimentos do governo federal, como se supõe ser o programa de desestatização, que o BNDES seja naturalmente o escolhido para aquilo. Até aí não me surpreendeu em nada. Mas você... Antes, conversando comigo, você expressou surpresa diante de algumas ações que o banco tomou durante o processo de privatização. Porque eu acho uma incongruência. Se o banco representa esse papel que a lei diz que ele tem de principal instrumento da política de investimentos, por um lado. Se, por outro lado, a Constituição diz que qualquer cidadão pode mover uma ação popular, me parece uma incongruência o BNDES aportar recursos para frustrar o exercício desse direito de cidadania, que é facultado a qualquer um. O que é que justifica o BNDES contratar 600 advogados, manter, como se diz que manteve, aviões no pátio do Santos Dumont, para que advogados se deslocassem? Sabiam que um juiz de Altamira, lá no Pará, deu uma liminar no caso de uma ação popular, e se deslocava um advogado daqui desesperado para convencer o juiz a cassar aquela liminar? Isso não se justifica, isso é uma incongruência, um paradoxo absurdo. Entendeu? Não faz sentido. Se a empresa particular, se o Bradesco fizesse isso, até aí eu compreenderia. Mas partindo do BNDES não faz o menor sentido. Ele está usando recursos públicos para frustrar o exercício de um direito de cidadania. E isso você verificou em especial no caso da Vale? Não, isso foi dito a ele. Ele anunciou aí por todos os jornais, todas as manchetes. E como... De um modo geral, eu não estou aqui menoscabando ninguém, eu estou dizendo que é um indício da desatenção geral. Mesmo pessoas de relevo, de conhecimento, ainda não pararam para meditar no conflito de interesses e de significações que isso representa, né? Porque, além dessa incongruência de uma empresa pública, né, se empenhar para frustrar direitos de cidadãos, a lei da ação popular, e nós vamos falar disso um pouco mais adiante, ela diz que o que tem que decorre dela a ideia de que o que tem que ser preservado com primazia é o interesse público, que nem sempre se confunde com o interesse do governante do momento. Tanto é assim que a União, o BNDES, ou quantas empresas de entes estatais você queira indicar, eles podem ficar no polo passivo de uma ação popular até o final. Mas se no final a justiça der ganho de causa a você como cidadão, quem tem o privilégio de executar sentença contra os demais réus é a União. É o artigo 17 da Lei da Ação Popular.
que diz, ainda que tenha contestado a ação, por quê? Aí disse, mas isso é um absurdo, se ela era ré-nação, como é que ela vai executar? Claro, porque aí o que está em primazia, você na ação popular, você não pede nada para você está pedindo as coisas para a comunidade nacional. E quem é que representa a comunidade nacional? A União, Tesouro